Nos últimos anos, abrir uma empresa no Brasil parecia ter entrado numa era de facilitação. CNPJ em minutos, prometeram. E de fato, muitos processos foram digitalizados, integrados, automatizados. Mas uma mudança estrutural, silenciosa e já com data marcada, está prestes a virar esse jogo. O novo módulo AT, implementado pela Receita Federal, insere uma etapa obrigatória e técnica logo no início da vida de qualquer empresa. A decisão que antes podia ser tomada com calma, qual regime tributário escolher, agora precisa ser feita antes mesmo do CNPJ existir. Sem isso, a empresa sequer nasce. Na prática, isso significa que quem tenta abrir uma empresa sem conhecimento técnico ou apoio profissional estará pela primeira vez assumindo um risco fiscal antes mesmo de faturar o primeiro real. E a maioria dos empreendedores ainda nem sabe disso. Até o final deste vídeo, você vai descobrir o que exatamente é o módulo AT e como ele altera o processo de abertura. Por que essa mudança expõe novos empreendedores a riscos invisíveis? Os erros mais comuns que já estão sendo cometidos e como evitá-los. Como se preparar para essa nova exigência com inteligência tributária desde o primeiro passo. A seguir, você entenderá o que é esse novo módulo da Receita Federal e por que ele muda tudo para quem está pensando em empreender. Mas antes de continuar, aproveita para já se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais empreendedores que ainda nem sabem do risco que estão prestes a correr. O que é o módulo AT e por que ele importa? O módulo AT é uma nova etapa obrigatória criada pela Receita Federal dentro da REDISIM, o Sistema Nacional de Registro e Legalização de Empresas. A sigla AT vem de Administração Tributária, e o objetivo declarado do módulo é padronizar o envio de informações fiscais, integrando os dados das juntas comerciais, cartórios e receita logo no início da abertura de empresas. Na prática, o que antes era um processo concentrado na junta comercial passa a exigir o envio de dados diretamente para a Receita Federal, ainda durante o pedido de abertura. Mas o impacto mais relevante dessa mudança é este: a escolha do regime tributário deixa de ser uma etapa posterior e se torna obrigatória já no momento do pedido de CNPJ. Ou seja, sem indicar o regime tributário, o CNPJ não será gerado. Antes, o empreendedor abria o CNPJ e tinha um prazo, em média de 30 a 60 dias, para definir com calma se iria para o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Agora, essa escolha precisa ser feita no início, o que exige análise prévia de atividade, faturamento estimado, estrutura de custos e planejamento tributário. E como essa mudança pega muita gente desprevenida, é justamente aí que começam os problemas. A mudança crítica. Sem regime tributário definido, não há CNPJ. A alteração trazida pelo módulo AT não é apenas um ajuste burocrático. Ela inverte a lógica do processo de abertura empresarial. Antes, o empreendedor iniciava o processo na junta comercial, obtinha o CNPJ e só depois definia o regime tributário. Esse intervalo permitia conversar com o contador, revisar a estrutura do negócio, fazer simulações e escolher o melhor caminho com base em dados. Agora, esse tempo desapareceu. A escolha do regime fiscal, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, precisa ser feita no ato da inscrição no CNPJ. Se essa informação não for enviada, o número do CNPJ nem chega a ser gerado. É como se a Receita dissesse: sem saber quanto você quer pagar de imposto, sua empresa nem nasce. O problema é que essa decisão exige conhecimento técnico. Ela depende de alguns fatores, como previsão de faturamento nos primeiros 12 meses, composição de custos e margem de lucro, modelo de operação, serviço, comércio, indústria e benefícios e restrições fiscais de cada regime. Sem esse estudo, o empreendedor corre o risco de enquadrar a empresa num regime mais caro ou incompatível, e isso pode comprometer a saúde financeira do negócio desde o primeiro mês. E não é só isso. Quem abre errado muitas vezes só percebe o erro quando já está pagando mais imposto do que deveria ou quando não consegue mais mudar. 3 armadilhas invisíveis para novos empreendedores. A obrigatoriedade de definir o regime tributário antes do CNPJ parece um detalhe técnico, mas na prática ela cria novas armadilhas silenciosas, especialmente para quem está dando os primeiros passos como empresário. Veja 3 riscos que passam despercebidos. Primeiro, abrir empresa sem contador se tornou ainda mais perigoso. Muitos empreendedores ainda tentam abrir a empresa sozinhos, acreditando que contratar um contador pode ficar para depois. Com o novo modelo, essa escolha se torna arriscada. Sem orientação técnica, a chance de fazer o enquadramento fiscal errado aumenta e os prejuízos aparecem nos primeiros meses de operação. Segundo, decidir o regime no escuro compromete o planejamento. A escolha do regime tributário exige simulação, análise e visão estratégica. Fazer isso às pressas, sem base de dados, pode gerar impactos como
excesso de carga tributária logo no início, perda de benefícios fiscais por erro de enquadramento e enquadramento em regime mais complexo do que o necessário. Ou seja, o negócio já nasce travado. Terceiro, a falsa sensação de que tudo ficou mais simples. A digitalização do processo criou uma percepção equivocada de que abrir empresa agora é rápido e fácil para qualquer um. Só que o módulo AT aumenta a complexidade técnica da etapa inicial e faz isso sem avisar claramente. Quem segue o fluxo automático, sem saber do que se trata, corre o risco de tomar uma das decisões mais importantes da empresa como se fosse apenas mais um clique. O contador agora entra no pré-natal da empresa. Essa mudança muda também o papel do contador. Até pouco tempo atrás, ele era visto como um profissional necessário depois que a empresa já existia, para cuidar da conformidade, das obrigações acessórias e da apuração dos tributos. Mas com o módulo AT, o contador entra antes da certidão de nascimento do CNPJ. Agora, é ele quem ajuda o empreendedor a responder perguntas como: qual regime tributário faz mais sentido para esse modelo de negócio? Qual será o impacto fiscal com base no faturamento e nos custos projetados? A empresa pode se beneficiar do simples ou vale mais a pena o presumido? Existe algum risco de desenquadramento futuro? Sem essa análise prévia, a empresa nasce vulnerável e pode carregar por anos as consequências de uma escolha precipitada. É por isso que nesse novo cenário, o contador deixa de ser operacional e passa a ser estratégico. Inclusive, aqui entra o diferencial da Audito. Além de tecnologia fiscal, oferecemos também o suporte técnico necessário para que o empreendedor não precise tomar decisões estruturais no escuro. O que fazer antes para sua empresa não nascer pagando imposto errado? A nova exigência do módulo AT entra em vigor em 27 de julho de 2025, ou seja, empreendedores que estão planejando abrir empresa no segundo semestre já vão pegar o novo modelo em funcionamento. A boa notícia é que ainda dá tempo de se preparar, desde que a abertura não seja tratada como um simples preenchimento de formulário online. Veja o que precisa ser feito antes de dar entrada no CNPJ. Primeiro, mapear corretamente a atividade da empresa. Erro na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, pode gerar impedimentos fiscais e até problemas com o Simples Nacional. Segundo, projetar faturamento e estrutura de custos. Mesmo estimativas simples já ajudam a indicar o regime mais vantajoso. O erro está em não estimar nada. Terceiro, simular os 3 regimes tributários. Comparar na prática quanto a empresa pagaria em cada regime, considerando margem, folha e tipo de atividade. Quarto, verificar benefícios ou restrições por setor. Algumas atividades têm regras específicas, exclusão do simples, retenções, créditos de PIS e COFINS. Isso deve ser considerado desde o início. Quinto, contar com apoio técnico especializado. A abertura de empresa agora exige decisão estratégica antes do CNPJ existir. Sem suporte contábil e fiscal, a chance de erro é grande. Empresas bem enquadradas nascem com margem, não com dívida. A exigência do módulo AT muda o ponto de partida do empreendedor no Brasil. Agora, a empresa já precisa nascer com decisões tributárias tomadas e bem fundamentadas. É o fim da ideia de abrir agora e regularizar depois. A escolha do regime fiscal, feita sem estudo ou orientação, pode comprometer margem, travar crescimento e aumentar o peso dos tributos logo nos primeiros meses. E o pior, muitos só descobrem um erro quando já estão presos a um enquadramento que não faz mais sentido e que poderia ter sido evitado com um mínimo de planejamento. Na Audito, a gente não espera o CNPJ nascer para começar a ajudar. Atuamos desde a concepção do negócio com tecnologia tributária, simulações comparativas e orientação estratégica para que a sua empresa já comece pagando o que é justo e não mais do que deveria. Se você está planejando abrir uma empresa, fale com os nossos especialistas. Vamos mostrar com dados qual é o regime mais inteligente para o seu modelo de negócio e garantir que a sua empresa comece do jeito certo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e não se esqueça de deixar a sua opinião abaixo nos comentários. Um abraço e até a próxima!